Bom dia, irmãos e irmãs. Voltamos para Marcos. Nós estamos chegando ao fim do Evangelho. Todos conseguiram sentar? Ou tem espaço ainda, algumas cadeiras aqui na frente? Eu não fiz nada. Estou inocente. É que geralmente eu faço atrapalhada, né? Então... Deixa eu zerar meu cronômetro aqui. Certinho? Pode? Beleza, ok. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos chegando ao nosso penúltimo sermão no Evangelho de Marcos. Nós vamos tratar hoje de Marcos, capítulo 15, versos 42 até 16, 8. Semana que vem nós encerramos com o final de Marcos, aí, que vai do verso 9 ao verso 20 do capítulo 16. E nós hoje começamos a tratar do mistério da ressurreição. Se nós pensamos no Evangelho como uma grande narrativa, nós temos em Marcos uma introdução muito abrupta. Marcos já começa com a ação, isto é, Jesus sendo batizado e ouvindo dos céus que ele é o Filho amado de Deus. E imediatamente Jesus se lança à sua obra de ministério, chamando discípulos, curando, exorcizando, fazendo bem a judeus, mas também incluindo gentios na promessa do reino. E que nós vemos então uma introdução abrupta e um tipo de começo um tipo de caminhada, para lembrar do tema geral de nossas meditações aqui, em ascendência até chegar ao clímax do Evangelho, que é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando ainda àquele filme muito legal, vale muito a pena ver, Paixão de Cristo, um filme assim de um realismo brutal e de boa fidelidade bíblica. Muitos protestantes ficaram meio que frustrados com o final, onde a ressurreição ganha um destaque bem pequeno, sendo que o destaque maior está nos sofrimentos de Jesus e na crucificação de Cristo. Mas se nós estamos de fato andando com o Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que a interpretação que Mel Gibson deu da Paixão de Cristo não está tão longe do que foi nos dado na história sagrada. Mas um ponto importante aqui, que eu julgaria essencial para nós introduzirmos nosso sermão de hoje de manhã, é que já no Evangelho, e você tem aí no quadro alguns textos bíblicos, que você pode voltar com calma depois, nós percebemos que a ressurreição de Jesus é tão enfatizada quanto o seu sofrimento e sua morte, ainda que a ressurreição ganhe um destaque menor, já que a morte de Cristo, a paixão de Cristo, é de fato o clímax do Evangelho de Marcos. Mas o próprio autor e o próprio Jesus, eles vão frisando, na medida que Jesus caminha da Galileia para Jerusalém, que a sua ressurreição vai acontecer tão certo quanto os sofrimentos e a morte que Jesus sofreu. E um ponto muito importante aqui, que eu vou voltar pelo menos mais duas vezes aí no decorrer da mensagem, é que para o nosso evangelista, tanto a crucificação como a ressurreição são eventos igualmente históricos. Em outras palavras, o que o evangelista quer enfatizar para o seu público leitor, na capital do Império, Roma, mas também para a gente aqui e agora, é que tanto Cristo crucificado, morto, mas também não só sepultado, mas sobretudo ressurreto, são eventos, são fatos que ocorreram na nossa história, são fatos abertos à verificação, são fatos que de fato são históricos. E de um outro aspecto, ainda que Marcos trate de muito de passagem da ressurreição, ele não nos dá tantos detalhes, por exemplo, como Mateus, ele não é tão profundo quanto a narrativa ali de Mateus 28, versos 1 a 10, mas ele mostra que a obra de Cristo na cruz não seria completa se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Se Jesus tivesse só morrido na cruz, ele seria como alguns líderes rebeldes da sua época, ou como alguns professores mal compreendidos durante a história, mas o fato é que ele morreu, a sua morte não foi uma morte de martírio, a sua morte não foi morte porque ele foi incompreendido como mestre, mas ele foi morto nas mãos do seu amado Pai como sacrifício vicário, substitutivo, penal, em nosso favor e nosso lugar. Mas o ponto de Marcos é que a boa nova não termina aí. Se ela terminasse com a morte de Cristo, ela seria uma má notícia. Mas o Evangelho é boa nova porque aquele que morreu
também ressuscitou dentre os mortos, ele foi levantado dentre os mortos. O Evangelho de Marcos, então, termina com a ênfase que aquele que foi morto pelos nossos pecados, o Rei de Israel, o Messias, também ressuscitou dentre os mortos. E um ponto muito importante aqui, aquele que foi morto é exatamente aquele que ressuscitou. Há uma continuidade entre aquele que foi levantado na cruz em nosso favor, em nosso lugar, aquele que foi sepultado e aquele que foi ressuscitado com poder ao fim do Evangelho. Vamos ler a passagem então. Marcos capítulo 15, versos 42 até 16:8, um texto menor hoje, à luz do que nós meditamos semana passada. O texto diz: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José, e este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou no sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Esse é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que levar adiante vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. A passagem pode ser dividida com muita facilidade. Versos 42 a 47, a gente vê o sepultamento do nosso rei. Lembra que o tema geral das nossas meditações é o caminho do servo. A gente tem andado com Jesus pela Judéia, desde a Galiléia até a Judéia, até a entrada em Jerusalém. Agora nós estamos chegando ao final dessa caminhada. Então, a caminhada passa pelo sepultamento do rei, que também é servo. E os versos 1 a 8 do capítulo 16 falam da ressuscitação, ou do ressuscitamento desse rei. O verso 42, o texto aí que começa essa primeira parte sobre o sepultamento do rei, fala que ao cair da tarde, alguma coisa aconteceu. Lembra que nós ainda estamos na sexta-feira aqui. Isso que chama a atenção da gente, destaca que nós agora estamos deixando o clímax do Evangelho. Se você lembrar, toda a história que começa no capítulo 14, verso 32, até 15, versos 42, passa-se toda num único dia. Então, ao cair da tarde aqui seria o final da sexta-feira, ok? Para o calendário judaico, as luzes já se apagando, final do dia da sexta-feira, quando começaria o dia de descanso, o dia do Shabat. Então, nesse momento aí acontece alguma coisa importante. As pessoas lembram que precisam sepultar aquele que foi morto na cruz. Aqui é bom a gente diferenciar a visão da lei judaica da lei romana quanto à execução de criminosos. Para a lei judaica, o corpo de um criminoso deveria ser sepultado no dia da execução dele mesmo, para que a terra não fosse profanada. E você vai encontrar mais informações sobre isso em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. Então, o criminoso foi executado, ele tem que ser enterrado logo que morto, quase que de forma imediata, para que a terra não seja profanada. Mas aí há um outro ponto aqui. Era proibido o sepultamento de criminosos em sepulcros familiares. Os seus corpos tinham que ser lançados num tipo de vala, num tipo de cova. Então, Jesus, crucificado com 2 rebeldes, tratado como um criminoso, ele não teria direito a uma cova familiar, a tumba da sua família. Pela lei romana, os condenados à morte deveriam permanecer crucificados, deveriam apodrecer na cruz sem ser
enterrados. Quando a gente estuda sobre a rebelião de Espartacus, massacrada pelos exércitos romanos aí, mais ou menos 70 anos antes de Cristo, a gente vai descobrir que os escravos remanescentes, que não foram destruídos, não foram mortos em batalha com os exércitos de Roma, foram capturados e foram crucificados por toda a via que ligava a cidade de Nápoles até a cidade de Roma. Quem andava por ali e andou ali durante meses ficava andando ao redor de cadáveres, apodrecendo ao sol, sendo bicados por animais. Aquilo era um lembrete macabro do que aconteceria com quem resistisse ao poder de Roma. Mas aqui nós temos algo acontecendo. Se vocês lembrarem, semana passada eu terminei tentando mostrar para vocês que na medida que nosso Senhor foi levantado na cruz e ele morre, e o alto brado dele não só dissipa as trevas, mas abre o reino de Deus, primeiro a um gentio, e o mais surpreendente aqui, que não é qualquer gentio, era um centurião, o homem que comandava o destacamento que estava crucificando Jesus, um homem que era parte do exército de ocupação da terra santa, da terra que os judeus oravam, Deus mandasse o Messias para libertá-los. O reino dos céus é aberto para mulheres. No verso 40, você tem a menção a 3 mulheres aí que vão aparecer de novo na narrativa: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o mais novo, de José, e Salomé. Então as mulheres que no judaísmo e também na cultura helênica eram vistas como basicamente inferiores, agora o reino é aberto para elas. E eu mencionei de passagem que, lembra, quem entra em conluio para executar Jesus são os sacerdotes, os escribas, os membros do sinédrio, o corpo governante religioso. Mas aqui algo acontecendo. A família de Jesus não reclama o corpo dele. Os discípulos também não reclamam o corpo dele. Quem reclama o corpo dele é uma pessoa que muito provavelmente estava nos julgamentos de Jesus que ocorreram poucas horas atrás. E agora o texto vai dizer que esse homem, José de Arimateia, membro importante do sinédrio, ele corajosamente pede o corpo de Cristo. Quer dizer, a esperança de redenção, até mesmo para aqueles que participaram do julgamento que executou o nosso Salvador. E, mais uma vez, a gente tem que enfatizar aqui: a família de Jesus não reclama seu corpo. Ele foi preso e executado como um rebelde, como líder de uma rebelião, como rei dos judeus. Os discípulos, a narrativa não cita eles nenhuma vez depois que Pedro nega Jesus. Eles simplesmente sumiram. A gente sabe por outras passagens que João, o apóstolo, ele permanece ao pé da cruz. Mas na nossa narrativa aqui, os discípulos saem de cena, a família não é mencionada, e é esse homem poderoso, esse homem importante dentro da estrutura religiosa judaica, é que vai a Pilatos para pedir para que o corpo desse rebelde, desse homem que foi executado como um arquiteto de rebelião, ele seja enterrado de forma digna. O texto destaca aqui que Pilatos surpreende com o pedido, porque geralmente a execução na cruz demorava, o executado da cruz levava de 3 a 6 dias para morrer, muitas vezes morrendo ali, como eu mencionei semana passada, ou de hemorragias ou de desidratação. E ele confere a informação com o centurião diz que Jesus já está morto de fato, então o corpo é cedido a José. E é interessante que José não apenas vem a público, ele deixa a sua fé vir a público. O texto diz aqui que ele era um dos que esperavam o reino de Deus. Ele não apenas a fé dele vem a público agora, ele como líder do corpo governante religioso judaico, ele torna explícita a sua fé na esfera pública, mas também ele resolve dar um enterro digno a esse que deveria ter seu corpo, ou lançado numa cova rasa, num tipo de sepulcro coletivo, ou sido deixado para apodrecer, como rezava a lei judaica. O texto diz que ele compra um pano de linho, um tipo de lençol. A ideia aqui é popularizada, o que acontece aqui é popularizado pela noção do sudário, que é um objeto de disputa e de discussão até hoje, mas Jesus é enrolado num pano, num tipo de lençol, e é colocado num sepulcro aberto na rocha, e a rocha ali é fechada por meio de uma canaleta em frente àquele sepulcro aberto na rocha. Escavar na rocha, é rolado uma pedra vedando aquele sepulcro. Jesus aqui, então,
que foi morto, e que nós vimos na semana passada como um rebelde, ele que foi executado, morrendo da mais bruta maneira que havia no mundo antigo, recebe agora o funeral de uma pessoa nobre. José de Arimateia corajosamente dá a ele um funeral digno, provavelmente usando a sepultura que seria da sua própria família, um jazigo novo, como é dito nos outros evangelhos. José de Arimateia cede então esse espaço que provavelmente seria familiar para que o nosso Messias, o rei de Israel, seja enterrado. Um ponto importante aqui, e eu vou voltar a essa questão daqui a pouco, é que nós não vemos aqui nenhuma esperança de ressurreição, muito menos nos discípulos, mas também nem nas mulheres, também não em José de Arimateia. A princípio, toda a história terminaria aqui, humanamente falando. De novo, as mulheres são mencionadas, agora só duas, no verso 47. Das três mencionadas no verso 40, o que é mencionado, Maria Madalena e Maria, mãe de José, e a menção a elas aqui é duplamente importante. Mais uma vez, mulheres são incluídas no reino de Deus. E elas têm um papel de destaque no reino de Deus. No segundo século, um governador chamado Plínio o Moço, muito famoso naquela época, ele escreve uma carta para o imperador Trajano para falar de como ele tem lidado com cristãos e em que circunstâncias o cristão deve ser punido e até mesmo executado. Mas ele tem uma menção curiosa às mulheres cristãs. Ele vai dizer que aquelas mulheres cristãs não conseguiam parar de tagarelar a respeito de Cristo. Onde elas estavam falando de Jesus Cristo. As mulheres, então, aqui são incluídas não só como testemunhas, mas também como pessoas comissionadas para falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E um outro ponto importante aqui dessa menção às mulheres do verso 47, e eu vou voltar mais adiante a isso, nós temos que lembrar que a palavra da mulher não tinha valia no mundo judaico antigo. As mulheres não eram testemunhas confiáveis. As mulheres eram vistas como intrinsecamente inferiores aos homens. Aqui o nosso evangelista destaca que duas mulheres foram testemunhas da ressurreição. Mas eu estou me adiantando nesse aspecto. O ponto importante para nós aqui é que essas duas mulheres que vão testemunhar o túmulo vazio mais adiante, elas viram onde Jesus foi colocado. Alguns anos depois, talvez uns 50, 100 anos depois que o Evangelho de Marcos foi escrito, começaram a surgir algumas heresias dentro do cristianismo. A mais famosa delas é conhecida como gnosticismo, um tipo de noção de que a pessoa é salva não pela fé num evento, como nós estamos vendo aqui, que ocorreu na história, mas por meio de apropriação de conhecimentos secretos. O gnosticismo ensinaria que, na verdade, quem foi crucificado na cruz foi Simão Cirene, ou Simão de Cirene. Na hora de Cristo ser crucificado, logo que Simão de Cirene arreia o travessão, houve uma confusão de luz ali e os soldados romanos baratinados pegaram Simão de Cirene e crucificaram ele no lugar de Jesus, porque é impossível que aquele que é o Cristo prove a morte. Outros gnósticos diriam que quando Cristo exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Tratamos disso semana passada. O Espírito de Cristo deixou Jesus e quem morreu na cruz foi Jesus, mas não o Espírito de Cristo, porque é impossível que a divindade venha provar os terrores da morte. Mas o que essa menção, as mulheres vendo onde Jesus é sepultado, quer também comunicar para a gente, é que aquelas duas mulheres, que não seriam aceitas como testemunhas autorizadas pelos judeus, elas viram onde de fato o corpo de Cristo repousou. Em outras palavras, elas são testemunhas oculares da morte de Cristo. Nosso Salvador, de fato, provou a morte. Alguns outros gnósticos ensinariam que logo que Cristo é colocado na sepultura, o corpo ainda quente, ainda da agonia e da luta com a morte, ele, ao bater naquela pedra gelada, ele tem um tipo de choque e volta à existência. E ele acabou saindo daquele lugar. Mas isso é impossível, porque o texto vai dizer que Jesus foi envolvido com um tipo de manto, e aquele manto colaria no corpo de Cristo. Seria muito complicado uma única pessoa romper aquele tipo de manto e sair daquela tumba se ele fosse simplesmente um homem. Jesus é levado à sepultura, a sepultura é vedada, e essas duas mulheres
que a gente não tem muita informação sobre elas, Maria Madalena e Maria de José, mãe de José, o texto anterior diz que ela é mãe de Tiago, o novo também, observaram onde Jesus havia sido posto. Esse verso é importante porque ele faz ligação com o resto da passagem. Aquelas mulheres viram onde Jesus foi enterrado e vão voltar àquele mesmo lugar para lhe prestar homenagem e lhe prestar culto. Antes da gente prosseguir, deixa eu mostrar alguns mapas aqui para vocês. Não ficou tão legal quanto eu imaginei que ficou muito clarinho. Mas olha só, esse aqui é um mapa de Jerusalém no tempo de Herodes, no tempo romano, mais ou menos aí 20 a.C. Obrigado. Valeu. Aqui nós temos a Jerusalém antiga, o templo aqui em cima, o Monte do Templo, aqui é o Santo dos Santos. Haveria uma fortaleza romana aqui e o Palácio de Herodes aqui. Quem vai em Jerusalém vai lembrar, e eu já tenho repetido isso aqui um pouquinho, que há dois lugares em memória, o que são destacados como os lugares onde Cristo foi morto e Cristo foi ressuscitado. Helena, estrelinha aqui para ele aqui, ó, a mãe de Constantino, grande imperador romano cristão, ele entendeu que esse aqui seria o lugar onde Cristo foi morto e onde Cristo foi sepultado. E aqui você tem a Igreja do Santo Sepulcro. No século XIX, um general inglês descobriu aqui em cima, eu vou mostrar de novo as fotos para vocês, o que seria o lugar da caveira, e eu mostrei a foto semana passada, e aqui o jardim da tumba. Essa parte aqui é administrada pela igreja episcopal, ou anglicana, evangélica, e essa parte aqui é administrada pela igreja católica, pela igreja ortodoxa e pela igreja armênia. A linha pontilhada é a Jerusalém atual. Hoje moram 800 mil pessoas na Jerusalém atual. No tempo de Jesus morariam aí mais ou menos 50 mil pessoas, mas nós estamos falando da Páscoa, então haveria mais ou menos 180 mil pessoas em Jerusalém por ocasião dessa festa solene aqui. Eu vou ser mais um pouquinho. Ok, aqui eu já mostrei essa foto para vocês, mas aqui é de outro ângulo. Toda a parte onde está a tumba é um grande jardim. É proibido fumar, proibido usar celular ali, proibido falar alto, ok? É bem legal, um lugar realmente de devoção. Aqui tem uma tumba escavada, que o general Gordon entendeu que é a tumba onde Cristo foi colocado. Aqui você tem uma vala, onde uma pedra grande, teria rolado por aqui, para fechar esse lugar da tumba. Isso aqui foi escavado posteriormente para permitir iluminação lá de dentro e tornar aquele lugar um lugar de devoção também. Pode avançar mais um pouquinho. É muito chato ou difícil fazer a foto lá dentro. Aqui, em frente ao gradil, você tem uma área comum, onde você pode entrar, e aqui você tem tipo uma portinhola baixa, um murinho baixo, e provavelmente aqui é que foi colocado o corpo de Cristo envolto em toalhas ou lençóis, embalsamado para morrer. Então aqui tem aquela janela que ilumina o ambiente, você tem como botar a mão para dentro para tentar fazer uma foto ali, mas não é um lugar muito propício para bater boas fotos. Então aqui haveria tipo uma laje de pedra onde o corpo foi colocado. Essa seria a área interna da tumba, esse espaço descoberto aí mais ou menos 1867 pelo general Gordon. Ok, vamos avançar então. Então esse é o lugar onde Jesus foi colocado, um lugar que seria fora da Jerusalém nos tempos dele. Ele foi crucificado fora da cidade, sepultado fora da cidade. O debate aí não vai parar tão cedo. Há argumentos prós e contras dos dois lados, mas eu gosto de pensar que esse aí seria o espaço onde Jesus foi posto depois do seu falecimento. Você lembra que, pelo relato de Mateus, é colocado uma guarda romana em volta daquela rocha, ou daquele sepulcro escavado na rocha. Um selo do império é colocado na pedra que fechava aquele local, e assim nós começamos a parte final da nossa narrativa. O capítulo 16, verso 1, onde nós vemos o relato da ressurreição do rei, começa dizendo que passado sábado, isso seria então no final do dia do nosso sábado, segundo a forma de nós contarmos o tempo. Então, ao final do dia de descanso, isto é, ao cair da noite do sábado, as mulheres, de novo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e agora Salomé, que
no verso 40, nós descobrimos, estava vendo Cristo sendo levantado no lugar da caveira, sendo morto no lugar da caveira, elas resolvem comprar algumas essências ou óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Se você lembrar, nós já vimos Jesus sendo ungido por uma mulher, e a promessa de que aonde o evangelho chegasse, aquela história seria rememorada. Então, essas mulheres aqui não estão agindo para ungir Jesus como rei, mas elas querem dar honra a Jesus como rei morto. Como eu disse há pouco, em nenhum momento aqui a narrativa dá a noção de que essas mulheres esperam a ressurreição de Cristo. Você lembra, e você pode voltar aos textos que estão no PowerPoint mais adiante, que Jesus havia várias vezes prometido aos seus seguidores, e o texto diz que essas mulheres seguiam Jesus desde a Galileia, que ele sofreria, ele morreria, mas ele também seria ressuscitado. Mas parece que essas mulheres não levaram muito a sério os ensinos de Jesus quanto à ressurreição. Nota também que os discípulos não são citados em nenhum momento na história aqui. Eles não são mencionados. Parece que os discípulos não apenas fugiram de medo, mas também não tinham esperança de que aqueles que eles seguiram durante 3 anos viessem ressuscitar dentre os mortos. Então, ao final do sábado, no pôr do sol do sábado e o começo do dia seguinte, esse período aí do final do nosso sábado, essas mulheres vão comprar esses aromáticos. Ao final do Shabá, as lojas começam a se abrir de novo, aproveitar o restinho de luz ainda que o dia tem, e elas lá compram aqueles óleos para ungir Jesus na sepultura. O ponto aqui era, já que Jesus foi colocado numa sepultura de grande valor, era tornar o ambiente razoavelmente asseado. O ambiente na Palestina, na Judéia, no primeiro século, era um ambiente quente, como nós vivemos aqui no nosso verão. O corpo rapidamente apodrece. Então a ideia era banhar o corpo da autoridade morta com óleos aromáticos, depois lavá-la, e ela sempre ali enfaixada, enrolada ali, para que o ambiente aí de visitação e peregrinação fosse um ambiente minimamente asseado, as pessoas poderem chegar perto sem o cheiro distintivo de um corpo em decomposição. É basicamente isso que aquelas mulheres querem fazer. E aí o verso 2 diz que no amanhecer do primeiro dia da semana elas foram ao sepulcro. E você lembra, quem já morou em roça e lembra de uma época com menos acesso à luz elétrica ou sem acesso à luz elétrica nenhuma, as pessoas dormem quando termina o dia, quando a luz do dia cessa, as pessoas acordam aos primeiros raios da manhã. Então, provavelmente, por volta aí das 5 da manhã, 5:30 da manhã, bem cedinho essas mulheres se levantam para ir ao sepulcro no primeiro dia da semana. E em Apocalipse nós aprendemos que já no final do período do Novo Testamento, o primeiro dia da semana passou a ser alcunhado de o dia do Senhor, os cristãos se reunindo no primeiro dia da semana para celebrar a Deus e a Cristo como memória do dia em que Cristo voltou dentre os mortos, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, de madrugada, bem cedinho, aí por volta das 5 da manhã, essas 3 mulheres se levantam e vão ao sepulcro. Um ponto importante aqui é que nós estamos falando de um ambiente carregado também de violência, de tensões sociais. Havia já alguns grupos rebeldes agindo na Judéia naquela época. Essas mulheres, mesmo sem nenhuma indicação de que crescem que Cristo ressuscitou de fato dentre os mortos, elas vão ao sepulcro para prestar a última homenagem àquele rei que morreu, aquele homem honrado que morreu. Mais uma vez, essa ação de comprar óleos aromáticos e banhar o corpo de um defunto com óleos aromáticos era um tipo de ação que era dada, por exemplo, ao rei Herodes quando ele vem a falecer. É uma ação feita para nobres aqui. Um ponto curioso aqui é que homens poderiam fazer isso somente com cadáveres de homens que fossem sepultados, e mulheres poderiam fazer esse tipo de ação tanto com cadáveres de mulheres como cadáveres de homens. Na verdade, banhar o corpo de Jesus com óleo aromático foi feito fora do tempo. Era para ter sido feito imediatamente no enterro de Jesus. Mas como Jesus teve que ser enterrado às pressas, então não houve espaço de tempo para que Jesus recebesse esse tipo de homenagem. E o verso 3 diz que elas foram caminhando
na direção daquele sepulcro, com uma questão sendo debatida entre elas. Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? A pedra era pesada, era bem grande, ela fechava, vedava aquele sepulcro ali, e esse tipo de conversa sugere para a gente que nem essas mulheres, muito menos os discípulos, eles guardaram no coração que Jesus tinha que de fato sofrer, ser morto, mas ao terceiro dia, e Jesus ensinou isso de forma explícita, e nós já passamos por isso aqui, no terceiro dia Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Mas elas tomam um susto. No verso 4, provavelmente elas estão conversando entre si e descem aquele lugar, aquele jardim. Quando eles olham o jardim, o texto não menciona a guarda romana, que é citada em Mateus 28, 1-10. O texto não cita o anjo descendo do céu para remover a pedra. O texto simplesmente diz que quando elas chegam àquele lugar, elas tomam um susto, pois a pedra havia sido removida, havia sido retirada de diante da sepultura. E elas entram com medo dentro do sepulcro, e ao entrar dentro do sepulcro, eles veem um jovem sentado, vestido com um manto branco. Se você lembrar, em Marcos 9,13, há uma outra menção ao manto branco, quando Jesus sobe ao monte e ele experimenta a transfiguração, e Elias e Moisés aparecem com ele ali no monte, as vestes dele ficam como brancas. Em outras passagens a gente vai descobrir que esse jovem aqui é um anjo. O texto menciona isso, é bem interessante, por duas razões. Primeiro, Marcos ele é conciso. Marcos quer enfatizar os pontos principais da história. Mas há uma outra razão que eu julgo até mais importante do que a concisão de Marcos aqui. O que o evangelista tem a frisar é tão importante, que uma aparição que seria muito destacada no Antigo Testamento não tem valor nenhum aqui na história. O que seria um grande milagre do Antigo Testamento, você lembra das aparições angélicas do Antigo Testamento? Abraão, Jacó lutando no Vale de Jaboque, os pais de Sansão tomando um susto com um anjo, o próprio Gideão sendo abordado por um anjo. Geralmente o anjo tem que dizer, olha, não temas, não tenha medo. As pessoas ficam assustadas, e os textos do Antigo Testamento frisam bastante, ou dão bastante destaque, aquele anjo especial que aparece como mensageiro, né? Eis aí o anjo do Senhor, né? Esse aí que está presente, o anjo do Senhor, aqui não é mencionado. O milagre a ser destacado é tão grande que milagres que impressionariam o povo de Deus na Antiga Aliança que não tem lugar nenhum. O anjo aqui, ou esse moço com roupa branca, é um mero acessório, ele não é de fato central, importante na narrativa. A identificação dele não é importante. O que é mais importante é a mensagem simples e breve que ele tem a comunicar àquelas mulheres. O texto vai frisar que elas ficam com medo. Duas vezes o texto diz que elas ficam com medo. Em Marcos 16,5 e depois verso 8, duas vezes essas três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de José e Tiago, e Salomé, ficam atemorizadas, ficam com medo. E esse anjo, sentado à direita daquele sepulcro, manto branco, ele diz uma única vez: não tenhais medo. Esse jovem com manto branco, ele se apresenta agora não como um mensageiro de juízo, como muitas vezes o anjo do Senhor apareceu no Antigo Testamento, mas ele aparece agora como mensageiro de misericórdia, de clemência para aquelas mulheres e para a gente. E ele traz as palavras mais belas da história. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Quem visita o Jardim da Tumba, geralmente vai tirar foto com a porta, uma portiola que foi afixada ali, que não é uma portiola que nem era usada nos tempos de Jesus, mas é colocada ali para fechar aquele ambiente de noite. Na porta está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aquele jovem, manto branco reluzente, ele comunica aquelas três mulheres, as três primeiras testemunhas do maior milagre da história, que aquele que preso, padeceu na mão da liderança religiosa, da liderança política da sua época, que foi crucificado com rebeldes, morto e sepultado, ele de fato ressuscitou, ele voltou à vida, a morte foi completamente
derrotada. Grandes teólogos e escritores cristãos têm se debruçado sobre o milagre da ressurreição. Homens como N.T. Wright, Wolfhard Pannenberg, mais recentemente Lee Strobel, um jornalista famoso americano. Agora em setembro, se me trai a memória, vai ser lançado o filme dele em defesa de Cristo. Esses homens têm tentado destacar evidências que mostram que a gente não pode entender a história de sentido diverso, senão que aquele que sofreu e foi morto e foi sepultado, ressuscitou de fato dentre os mortos. O argumento geralmente é posto da seguinte forma. Pode avançar um quadro aí. Geralmente o argumento a favor da ressurreição de Cristo é resumido em 10 pontos principais. Eu já trouxe esses pontos aí algumas semanas atrás para vocês, mas vale a pena recapitulá-los bem rapidamente. A primeira evidência da ressurreição de Cristo é que o medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando o selo romano posto sobre o túmulo foi violado e quebrado. Perdeu-se o medo do Império Romano ali. Alguém quebrou aquele lacre. A morte não prende aquele que estava na sepultura. O lacre foi rompido. Então essa é a primeira evidência da ressurreição. O medo de Roma é ignorado com a quebra do lacre. Segundo ponto, judeus e romanos admitiram que o túmulo estava vazio. Ninguém podia achar ou mostrar o corpo. E nesse sentido, o silêncio que os judeus da época de Cristo fizeram quanto à ressurreição é tão significativo quanto os cristãos falarem o tempo todo que aquele que sofreu, morreu, foi sepultado, também ressuscitou ao terceiro dia. E de alguma maneira, diante da guarda romana, uma pedra de quase 2 toneladas foi removida da entrada do túmulo. Como fazer isso diante de 8 soldados romanos, provavelmente que estavam naquele sessão de espancamento que tratamos semana passada, gente dura, gente calejada? Como se faz para penetrar essa guarda e remover uma pedra que pesa quase 2 toneladas? Então, a guarda romana ali foi ignorada nesse momento histórico aí da ressurreição de Cristo. Um quarto ponto, uma guarda militar romana deixou seu posto, e a gente aprende isso em Mateus 27, e precisou ser subornada pelas autoridades para mentir sobre o que realmente aconteceu. Na verdade, foi justamente para evitar o roubo do corpo que a guarda foi exigida pelo próprio Sinédrio. Um quinto ponto aí, a mortalha intacta não continha o corpo. Em outros textos, a gente vai ler que os lençóis que embrulhavam o corpo de Cristo foram colocados ao lado. Crisóstomo vai dizer que não se poderia roubar o corpo nu, sem essa mortalha, porque se demoraria muito para tirar o linho. Ele foi enterrado com muita mirra, que cola o linho ao corpo, assim como chumbo. As pessoas não teriam muita dificuldade de tirar aqueles lençóis que envolviam o corpo de Cristo com rapidez e deixar aqueles lençóis dobrados ao lado e levar o corpo nu embora. Ponto 6. Paulo vai lembrar em 1 Coríntios 15, escrito aí mais ou menos 20 anos depois dos eventos da ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitado apareceu a mais de 500 pessoas, muitas delas ainda vivas, quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. Em outras palavras, aqueles crentes da cidade de Corinto, na Caia, poderiam consultar pessoas que ainda estavam vivas e que tiveram contato com Cristo redivivo, aquele que venceu a morte. Sétimo ponto, Flávio Joséfo, essa é uma questão que eu tenho enfatizado aqui. Ele vai dizer nas Antiguidades o seguinte: das mulheres, nenhuma evidência será aceita por causa da frivolidade e temeridade do seu sexo. Ok? Mulheres não queimem Flávio Joséfo, não destruam os livros dele, mas essa era parte da mentalidade da época. A mulher não era uma testemunha responsável, não era uma testemunha validada, ainda mais nesse nível de debate aqui. Aí o ponto importante é, por causa da desconsideração do judaísmo antigo em relação à confiabilidade das mulheres, se a história da ressurreição fosse realmente uma manipulação, elas nunca teriam sido escolhidas para serem as primeiras testemunhas do fato, como nós vamos ver imediatamente na sequência. Oitava evidência aí. A evidência conclusiva contra a possibilidade de que os discípulos roubaram o corpo foi a disposição dos discípulos de sofrer e até morrer por sua fé, crendo que o Senhor ressuscitou, e isso depois de terem fugido durante a crucificação. Irmãos e irmãs, até o livro de Apocalipse, todos os outros 11 apóstolos estavam mortos. João foi escaldado em água quente, banido para Patmos. Ele teve que fugir para não ser preso, mas foi capturado. Então, até o final do período do Novo Testamento, 11 apóstolos executados pelo poder imperial e um exilado na ilha de Patmos, aguardando o seu tempo, o tempo do fim. Como explicar isso, então?
aqui, na nossa passagem, Pedro, João, Tiago, os outros, eles não são citados única vez. Eles simplesmente não entram na narrativa aqui de Marcos 16, versos 1 a 8. Como explicar a mudança dramática? Agora, esse evangelho escrito para crentes em Roma. Um evangelho que muito provavelmente retrata o tipo de pregação que Pedro proferiria àqueles crentes em Roma. Como explicar isso? Como explicar o fato de que em século IV, o imperador Constantino, ele abraça a fé cristã e com ele torna toda a Europa cristã? Como explicar que 60 anos depois da morte, mais ou menos uns 10, 20 anos depois da morte de Constantino, 60% da população do Império Romano já era cristã? A gente só consegue explicar isso à luz do sofrimento, morte, sepultamento, sobretudo ressurreição em poder de Cristo Jesus. Como diz Atos 17, a ressurreição de Cristo transtornou o mundo, mudou o mundo, e só a crucificação, só entender a crucificação a gente consegue explicar o que aconteceu nos 300 anos seguintes. Ponto 9. É importante perceber que não existe evidência para qualquer tentativa de refutação da ressurreição de Cristo por parte de seus adversários, judeus e pagãos, nos primeiros séculos do cristianismo. A literatura antiga, judaica e romana, ou greco-romana, que atacava a fé cristã, não atacou a fé cristã ridicularizando a ressurreição. Parecia que tacitamente se entendia que aquele que era o cabeça da igreja, de fato, saiu da sepultura. A igreja foi construída sobre esse fato, que Jesus Cristo, uma vez crucificado, ressuscitou dentre os mortos. Dessa evidência, no fim, há uma ausência total de outras explicações satisfatórias para o fenômeno da ressurreição de Cristo. Qualquer outra teoria não responde a toda a evidência. Então, uma questão muito importante para nós aqui, e Marcos 16, versos 1 a 8, destacam isso para a gente, é que a nossa fé não está firmada em lendas, mitos ou fantasias. Mas a nossa fé está firmada em fatos históricos que são abertos à verificação e a estudo. Agora, mais importante do que o fato de que nós podemos elencar evidências de que Cristo ressuscitou de fato nossa história, é o fato que a palavra de Deus assim o diz. Nós não cremos ou não devemos crer porque nós podemos provar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas nós cremos porque a palavra diz que esse varão de dores que sofreu e foi crucificado e sepultado, de fato ressuscitou. E se a palavra diz, isto basta para a gente. E nós esperamos dessa forma que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a palavra assim ensina, nós ressuscitaremos também juntamente com Ele, porque assim a palavra também ensina, como Paulo lembra em 1 Coríntios 15, Cristo é a primícia dos que dormem, assim como Ele voltou à vida, Ele ressuscitou dentre os mortos, recebeu o corpo glorificado, assim no último dia aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão dentre os mortos e receberão corpos glorificados. A palavra de Deus é mais importante do que as evidências históricas. Conversando e debatendo com pessoas não cristãs, a gente pode destacar essas evidências da ressurreição de Cristo, a gente pode argumentar com elas a respeito da razoabilidade histórica da ressurreição de Cristo, de que se tivéssemos, ou as 3 mulheres tivessem celulares, elas teriam filmado aquele jovem ali na tumba com vestes resplandecentes, ou usando a narrativa de Mateus, teria sido filmado o anjo descendo do céu e soldados romanos largando escudos, espadas, capacetes caindo no chão, eles saindo correndo no meio do mato, e aquele anjo empurrando a pedra e Cristo de pé atrás da pedra como um rei cujas portas são abertas para que ele receba a passagem. Ok, mas nós cremos porque a Bíblia diz. Nós cremos porque Deus assim revelou. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Alguns pontos interessantes para nós terminarmos aqui. Verso 7. Nós temos um mandato que vai aparecer em Mateus 28, e nós vamos desenvolver esse mandato semana que vem, ligando o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo com a missão dos discípulos, a nossa missão. Esse vai ser o tema da semana que vem. Mas há uma ordem aqui. Ide, esse jovem
com roupas brancas resplandecentes, dá uma ordem a 3 mulheres. As primeiras missionárias do cristianismo, então, para o evangelista Marcos, são essas 3 mulheres. Elas devem ir. Há uma promessa aqui. Elas devem dizer aos discípulos e a Pedro que Jesus vai para Galileia. Lembra que a base missionária de Jesus foi a Galileia. Jesus deliberadamente escolhe a Galileia não pelo seu clima, mas pela sua centralidade geográfica. A Galileia era o lugar de passagem, onde pessoas vindo da Europa para Oriente Médio, para a Ásia, passariam e vice-versa. Era um lugar de comércio, era uma cidade cosmopolita, praticamente internacional. Se Jesus treinou seus discípulos ali, Jesus vai começar a missão de espalhar o reino por todo o mundo, justamente da Galileia. Mas há alguns pontos que a gente precisa destacar ainda. O nome de Pedro é mencionado. Isso aqui é bonito. Tiago meditou algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, da traição de Pedro. 3 vezes Pedro nega Jesus. A última vez que de Pedro foi mencionado no Evangelho é que ele cai em si e começa a chorar. Um choro convulsivo, um choro doído. E agora Pedro é destacado. Em outras palavras, o que esse jovem quer mostrar e quer frisar para aquelas mulheres que são as primeiras mensageiras da ressurreição é que Pedro não deveria ser desprezado como um traidor ou como um apóstata. Não é Pedro sendo destacado aqui como a coluna da igreja ou como o fundamento da igreja. É ele recebendo uma palavra de conforto. A gente vai cometer desatinos como Pedro. Algumas vezes nós vamos cometer até pecados grosseiros, mas se estamos em Cristo, Ele vem a nós e não nos abandona. Nosso pecado, nossa queda não é a última palavra. Como Pedro, nós somos chamados aqui, nós somos incluídos nessa missão. Aqui a gente tem que destacar, em Marcos 14, versos 27 e 28, Jesus profetizou exatamente o que aconteceria com ele. Ele deu todo o roteiro para os discípulos. Ele seria preso, ele seria torturado, ele seria crucificado, sepultado, e seus discípulos se dispersariam. Mas Cristo, como pastor, ele ressuscitaria e reuniria de novo o seu povo para lhe dar uma missão. As palavras de Jesus estão sendo cumpridas. O pastor, ele está de novo reunindo o seu povo aqui, convocando as ovelhas espalhadas para sua nova missão, e incluindo aqui aquele que lhe negou 3 vezes. Pedro, tão corajoso, tão bocudo, tão falador, na hora da verdade ele trai a Jesus, ele nega Jesus, mas agora ele é incluído entre essas ovelhas que estavam dispersas. E o texto termina com a nota irônica aqui. Lembra, verso 7, o jovem diz àquelas mulheres: ide, dizei aos discípulos. Mas olha como termina o verso 8. Elas estão tremendo, assustadas, com medo, e elas fogem do sepulcro e não dizem nada a ninguém. Em todo o Evangelho de Marcos a gente vê um monte de bocudos aqui, até os demônios dando testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. O que não deveria ser revelado é revelado das formas mais impróprias, nos momentos mais esquisitos na narrativa do Evangelho de Marcos. Na hora que é dada a ordem para que se fale livremente, corajosamente, aquelas mulheres ficam assustadas e elas omitem a sua história, elas não conseguem contar nada do que se sucede naquele sepulcro vazio a ninguém. A história simplesmente termina com silêncio. A gente vai continuar a história semana que vem, mas a forma como o texto termina, a última palavra no grego é o pois, ou porquê, né? A conjunção gar no grego, né? A ideia é que se essas mulheres estão em silêncio, será que nós não vamos falar nada? Elas ficaram caladas. E nós, como vamos responder? Nós vamos crer em Jesus? Vamos colocar nossa fé em Jesus? Elas ficaram quietas diante do sepulcro vazio. Nós estamos ouvindo a narrativa de que aquele que sofreu e foi crucificado e morreu foi ressuscitado entre os mortos. Será que nós vamos anunciar isso aqui e agora? A forma como o Evangelho termina, especialmente nos idiomas originais, exige de mim e de você uma resposta. Aqui a gente não tem como ficar neutro. Aqui a gente não tem como, puxa, uma história legal, vamos passar para outra. Não. Aqui ou nós cremos ou permanecemos em desobediência, ou nós calamos
obedecemos a ordem de anunciar que aquele que sofreu e morreu também ressuscitou em nosso favor e nosso lugar. Para concluir, você deve lembrar que nós passamos aqui por uma história de cura muito curiosa em Marcos capítulo 8. A cura do cego de Betsaida. Lembra que Jesus cura aquele cego em dois momentos distintos, em dois estágios distintos. E quando eu meditei com vocês essa passagem aqui, algo que eu tentei mostrar para vocês é que essa forma misteriosa de Jesus tratar aquele cego não está ligada diretamente à cegueira, isto é, Jesus ter que curar em dois tempos aquele cego, não quer frisar que aquela cegueira era uma doença muito severa e por isso Jesus precisava tomar fôlego para curar aquele cego em dois tempos. Não é esse o ponto de Marcos. O ponto é que Jesus usa a forma como ele cura aquele cego para mostrar que aqueles homens com os quais ele já tem andado quase 3 anos, eles são muito lentos para ver. Você lembra que na história o cego enxerga em 2 momentos distintos. No começo, no primeiro momento de cura, ele vê vultos e só depois ele consegue ver claramente Jesus Cristo. Aquela história, então, funciona como um tipo de momento divisor dentro do Evangelho de Marcos. Até o presente momento, nós temos os discípulos e essas santas mulheres vendo toda a narrativa de forma turva. Agora, se você notar direitinho, no verso 7, elas são chamadas a verem a Jesus claramente na Galileia. Aquele milagre, então, em 2 estágios, se cumpre na própria vida dos discípulos. Eles andavam com Jesus, eles estavam prontos, e a gente vê isso logo depois da cura do cego em Betsaida, a reconhecer Jesus como Messias, mas eles não conseguiam ver completamente toda a glória do servo. Agora eles são convidados a ver, os seus olhos são abertos, eles podem ver que aquele que curou, que exorcizou, que fez o bem a judeus e gentios, era não somente o ungido, mas o especial Filho de Deus, o Filho de Deus amado desde antes da fundação do mundo. E aí, nós temos crido em Jesus? Nós temos colocado nossa fé somente em Jesus Cristo? Aqui, nunca é demais enfatizar. Os evangelhos nos convidam a colocar fé não numa igreja. Os evangelhos nos convidam a colocar nossa confiança não no sistema de conduta. Nós lemos os 10 mandamentos há pouco. Eles despedaçam toda a nossa arrogância e toda a nossa moralidade. O Evangelho não nos convida a nos vestir de certa forma, a não proferir certas palavras, não beber certas comidas e não tocar certas comidas. Isso não é Evangelho. O Evangelho nos chama a colocar nossa confiança somente em Jesus Cristo, que viveu, sofreu, morreu e foi ressuscitado, e como a gente vai ver semana que vem, subiu aos céus e está à direita agora de Deus o Pai, de onde vai vir para julgar os vivos e os mortos. É nele, somente nele, que o Evangelho chama a gente a ter fé. Você tem fé em Jesus Cristo? Você confia só em Jesus? Você se agarra em Jesus como a única esperança da sua vida? Do outro lado, será que nós temos anunciado Jesus Cristo? Será que, a semelhança das mulheres descritas por Plínio e por essas 3 mulheres que viram Cristo crucificado, viram ele sendo colocado à sepultura e depois viram essa mesma sepultura vazia, anunciam? Será que a gente tem anunciado sem parar Jesus Cristo, que viveu, sofreu, morreu e foi ressuscitado? Ele é o coração da nossa fé. A gente não deve parar de falar de Jesus Cristo. A gente não deve parar de colocar nossa confiança somente em Jesus Cristo. A gente não deve parar de anunciar Jesus todo o tempo para as pessoas, especialmente num tempo como o nosso. Parece que os fundamentos estão erudindo. As pessoas perdem a confiança nas instituições, perdem a confiança no futuro do país, no futuro da nação. Milhares de brasileiros indo embora. Ok, nossos olhos estão postos nesse Jesus Cristo aqui. E é nele que nós colocamos a fé. E é nele que a gente chama pessoas para colocar a fé. Cristo que viveu, que sofreu, que morreu, que foi ressuscitado, que ascendeu aos céus, o único Messias e o verdadeiro Filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, 3 vezes bendito seja o teu nome completamente santo.
porque tu enviaste teu único filho para viver, morrer, ser sepultado e ser ressuscitado entre os mortos. Ó Deus, bendito seja o teu nome, porque na morte de Cristo a morte foi morta. Ele ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. O teu eterno Filho vive hoje eternamente à tua destra para ser nosso Salvador e nosso fiel intercessor, nosso único sacerdote e sacrifício fiel. Nós adoramos esse nome bendito, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei de Israel, o especial Cristo ungido, o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, aumenta a nossa fé em Jesus. Ajuda-nos a permanecer todo o tempo olhando para Cristo crucificado e ressurreto. Ó Deus, não deixa o nosso olhar se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, ó Deus, dá a nós paixão e amor para convidarmos outros homens e mulheres a colocar sua fé somente em Jesus, vivo, o Cristo que está vivo, que está diante de nós, que prepara novos céus e nova terra para nós. E é em nome dele que oramos, e só no nome dele que oramos. Amém.